garante Lailu, né? Para ver algo. Aliás, Lailu. Lailu, vai da Caxangá. Pois é. Cara, tu me mandaste aqui nos bastidores, né? Da nossa... Rapaz, olha o comentário de Pedro C. de 11h43, olha pra aí. Quem é esse rapaz que tu mandasse o comentário? Não, o GE. É o GE, pô, que tu mandasse, né? Não é nenhum. Para mim era algum torcedor, é por isso que eu perguntei, desculpa. Tá aí dizendo no Twitter do GE a seguinte frase: Sport está no top 13 clubes da Série A com mais lesões. E é uma matéria do GE, Alessandro, que se você puder botar, e assim, vai muito ao encontro do que ele vem falando aqui, né, velho? Que como o departamento médico do Sport, Valfrido, Alessandro e amigos, está cheio desde o começo de 2025. Tem gente que permeia esses DM há muito tempo. Será que é matéria... só do DM? Pois é, na matéria vai falar, por exemplo, do próprio Gonçalo Paciência, que voltou, e está lá até o momento. E veja só, da Série A, o Sport está na medalha de bronze com os clubes com mais lesões. Ou seja, o Sport sofre com 20 baixas médicas ao longo de 2025. E só perde para a Vitória e Internacional. Um clube da sua estirpe, que é o Vitória, e um clube que não está no seu radar, que é o Sport Clube Internacional. Então, assim, estou com isso, né? Porque as lesões, Alessandro, é claro que são corriqueiras, né? A Tense, por exemplo, perdeu um time que ele tinha por conta de lesão, levou um pisão do jogador de decisão. Ok, tudo bem. Mas, por exemplo, Paciência teve um desconforto na coxa direita, aí depois foi uma lesão no quadril. A primeira de Paciência foi um desconforto na coxa, a segunda foi no quadril. E aí ele vai passar 5 ou 6 semanas no DM. E depois tem a transição da parte física, né? Gonçalo também, Antônio Oliveira estava apto a jogar, mas não jogou porque ainda teve desconforto. Dalbert também não está jogando. Enfim, cara, Sérgio, por exemplo, sentiu de novo a lesão. Então, assim, é muito em voga isso, né? A gente dor não sai na radiografia, não sai. Eu assisti, estou falando porque eu assisti, deixa eu voltar para cá, porque mostrando a cara, eu gosto de olhar na cara. Eu assisti o treino do Sport véspera de Fluminense. Teve um treino lá na ilha. E Sérgio Oliveira estava no banco. Entrou depois, Lucas Lima estava na titularidade, e ele é chamado para entrar no treino durante a situação. Não lembro agora se estava em tratamento, o que é que houve, etc, etc. Também não estou insinuando nada. E foi um jogo que eu estranhei muito, porque eu recebi informação que ele estava de 0 a 10, né, como eu faço para quem está entrando aqui com a gente agora, de 0 a 10, 5 o cara vai para o banco, pelo menos, ou tem condições. A gente colocou uma nota aqui de 6 a 7 para participar do jogo. E na delegação ele não viaja contra o Fluminense. Aí a escalação não é... Eu levantei aquela tese, lembra que eu levantei para que possibilidade ele estar fora para poder Lucas Lima chamar a torcida e etc. Inclusive no jogo na Ilha do Retiro. Enfim, a gente bota aqui chinelo, já até tirar, né? Senão daqui a pouco a turma está dizendo que a gente está insinuando somente isso. Porque, cara, deixa eu jogar para vocês a seguinte relação. DM não machuca jogador. DM é para tratar. Eu não vejo aqui a premissa 100% verdadeira, né? Pelo menos eu não posso, até que meus olhos vejam, escutem, dizer que o DM do Sport é incompetente, não. Nem posso dizer também, por outro lado, que tem chinelo. Mas alguma coisa estranha tem. Veja, algo estranho no reino da Dinamarca, feito falou o outro. Porque, veja só, a gente tem que observar que esse DM do Sport não é o primeiro caso de, por exemplo, de jogador que está ruim e fica ruim. Neilton, Richelli, o Juvenil, a lista é longa de jogadores que passaram. Eu não queria entrar, desculpa, Aníbal, eu não queria entrar no mérito muito lá atrás, porque há controvérsias, inclusive judiciais, em cima de Richelli, que fez cirurgia depois sozinho, o próprio Juvenil, que fez cirurgia sozinho por conta depois. Enfim, são coisas assim que Sim, mas veja,
até que prove, a gente não pode levantar, né, uma situação Sim, mas veja, mas essa situação é bom a gente deixar clara, porque o fato é que, 2 pontos, não é de hoje o problema. Atenção, você falou muito bem, o DM está para tratar o atleta, mas será que trata da maneira correta? Porque se o atleta vai, depois ele volta com, entre aspas, um problema distinto, porque, veja bem, paciência, ele fala bem na matéria, ó, ele foi com desconforto na coxa, e depois foi no quadril, mas não era para o DM já ter visto, por exemplo, essa segunda lesão já ter feito uma prevenção no atleta, o atleta também não poderia ter, sei lá, ter falado também. Assim, tem coisas, Alessandro, que assim, poxa, o time comemora quando o DM está vazio, né? Mas o problema é quando esse DM está cheio demais e a gente precisa desses jogadores para ontem. A gente não está falando, por exemplo, de um jogador que não é titular, de, sei lá, de um Fabrício Domingues. Se tivesse o Fabrício Domingues, que sumiu, inclusive, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Se o Fabrício Domingues estivesse no DM 6 semanas, hoje pouco importaria. A gente fala de um Paciência que, em tese, é um dos poucos atacantes que a gente tem. E que, quando ele não jogou, fez falta um cara que puxasse a marcação. Fez falta um camisa 9. Faz falta um Sérgio Oliveira jogar. Sinceramente, Paciência, eu não faria questão mais de Paciência no elenco, não. Posso estar sendo até... Eu não faria, não. Não me provou ainda. Muito DM. Sérgio Oliveira também, se a gente for ver a bola. É bola. Sim, eu também sou bola, mas eu tenho 53 anos, não jogo mais. E Sérgio Oliveira, eu não vi ainda essa força toda como ele chegou. Ele chegou, Sérgio Oliveira. Só que ele não foi ainda esse Sérgio Oliveira. Pela expectativa gerada no nome Sérgio Oliveira. Porque jogar a bola que ele jogou, a gente vê que é clássico, tal. Mas ele não alcançou ainda, dentro do esporte da camisa, essa bola toda, não. Então, dentro dessa composição, banco, DM, volta, machuca, volta, eu não viria com maus olhos a saída do Sérgio no meio do ano agora. Futebol pode tudo, né? É bom lembrar disso. Paciência também, né? E apostar em contratações que a gente precisa. Valfrido? Então, nessa análise do DM, eu sempre tenho muito cuidado de andar aí em lugares que eu não tenho conhecimento técnico, né? Porque existe também uma integração de setores. Tem a fisiologia, tem o departamento médico em si, tem o futebol. E aí a gente precisa saber que existe um problema, para mim é claro, que não é normal a gente fazer um rodízio, entrar com o sub-20, quando chega o Campeonato Brasileiro, que é a principal competição, a gente não ter, por exemplo, em 2 jogos, nenhum lateral esquerdo para entrar jogando, a gente, em jogo, não ter nenhum centroavante para entrar, ou o centroavante que está entrando é aquele que não deveria ter minutagem, aquele que veio só para compor o elenco, para sair numa foto, para ter o nomezinho escrito lá embaixo, e de repente é o que tem mais minutagem. O que a gente precisaria descobrir, e na verdade não a gente, mas o esporte precisa descobrir é onde está esse problema. Porque ele pode estar em vários lugares. Ele pode estar na fisiologia, apesar que Hinaldo Freire é um dos maiores fisiologistas do Brasil. Então eu já fico aí achando que não é na fisiologia. Porque ele é um cara renomado pro Brasil. Não é renomado para o Nordeste, não é renomado para Pernambuco, não. Ele é um dos melhores do Brasil. Tem o departamento médico, tem o futebol... E preparação física. E aí eu fico pensando, será que a carga de treino está correta quando o jogador volta? Como é que está funcionando isso aqui? Será que essa carga de treino ela está individualizada para cada jogador? E você fica conjecturando. Como a gente não tem acesso, a gente precisa saber. Ou se o departamento médico está sendo pressionado a devolver o jogador, porque a gente está na Série A, está sem 2 atacantes, eu preciso de um jogador para a próxima partida de todo jeito. O cara entra. Mas aí o cara estoura de novo, não aguenta. E muitas vezes, e isso eu já conversei com gente do Departamento Médico do Esporte, não de agora, tá, gente? Mais antigo. Muitas vezes isso acontece. Do departamento falar, gente, não dá. E o futebol dizer, tem que dar. E eu não sei se isso acontece hoje, mas pode acontecer. A gente está lá com o Arthur Souza de centroavante, vai jogar e a gente, não, eu preciso ou de Paciência ou de Pablo de todo jeito. O jogador sempre diz que dá,
A grande maioria, o pessoal fala de chinelo, mas 99% dos jogadores, se você perguntar para ele, o cara pode estar com dor até para abrir o olho, o cara fala que dá. Mas o cara tenta isso. O cara que é chinelo é chinelo. Sim, mas 99% fala que dá. Né? A gente, quando vê chinelo, fala de caráter, né? 99% dos jogadores falam que dá. Principalmente se for um jogo com visibilidade, um jogo que ele acha ali importante. Então, a gente precisa achar onde está o problema. É lógico que, como os jogadores estão no departamento médico, a primeira opção da gente é o departamento médico não presta. Como você bem falou, Alessandro, tem alguns casos emblemáticos que a gente não pode só chegar e ter uma opinião formada. São casos que estão sendo discutidos pela justiça. E tem várias versões, que tem operações fora do esporte, que tem indicações do esporte, por exemplo. Essa sua lesão é crônica, você não pode operar, senão até para voltar vai ser complicado. E o jogador tem um coach, tem alguém que vai falar, não, eu vou operar, em 15 dias você vai estar jogando. O cara acredita, o cara vai. Então, para a gente fazer esse julgamento, eu acho muito perigoso, inclusive porque a gente não é da área, mas a única coisa que a gente tem certeza é que existe um problema. Se esse problema está no departamento médico, na fisiologia, na preparação física ou na preparação técnica do futebol, aí é onde fica nebuloso. E por que não falar também, eu não descarto, problema também do jogador que está indo para lá, chinelinho mesmo. E aí? A gente fala dos profissionais, mas dos profissionais da medicina, fisiologia, da educação física. Mas e se o problema estiver nos jogadores? Tem isso também. Tem jogador que está na... A gente tem uma situação, por exemplo, no Santos, que é absurdo. Tem um jogador, não me recordo o nome agora, mas eu li a matéria e fui procurar saber. Um jogador que o Santos contratou, uma aposta, está ganhando R$1 milhão por mês. Só vive no departamento médico. A gente falou aqui. A gente falou aqui essa semana. O cara ganha R$1 milhão por mês e o cara nem quer negociar com time nenhum, não quer nada, meu amigo. Então, acabou-se. Quando ele tiver contrato, ele vai ganhar R$1 milhão por mês. Acabou-se, entendeu? Você já falou aqui várias vezes que jogador profissional convive com a dor, né? Você já falou aqui que o jogador profissional, ele convive com a dor. Não tem dor. Dificilmente o jogador vai para campo, tô sem dor nenhuma e jogar, não. Sempre tem uma dor, uma contusão, aquela coisa que 100% ele não tá. É normal. Então, é claro que cada um sabe onde o calo aperta. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Concordo com essa parte também de Valfredo, a pressão do departamento de futebol diz, eu preciso de meu atacante, porque Arthur Souza não era para ter a minutagem que ele tem na Série A. Não era. Ele era para ser um cara para jogar 15 minutos dentro ou fora de casa, porque a gente está ganhando, precisa de um cara ali para jogar 15 minutos. Ele não era para jogar 100 e tantos minutos num jogo só. Ele não era para jogar o que ele jogou de minutagem. Não era. É um cara que vai compor elenco, assim como os outros que vieram do Bragantino, não era nem para ser titulares. Como não são. Né? Mas, 2 pontos. Ele está aí. E é um dos que eu acho que tem que ser colocados para fora no meio do ano, ou até antes, inclusive. Porque é o seguinte, gente. Inclusive, eu conheço todos os médicos, conheço o Hinaldo, só não conheço a menina lá, que é a filha de Leonardo, salvo engano, que é a nutricionista, a psicóloga, bati já papo com ela, né? Razoável assim, mas não deu para dizer assim que bati, né, uma frente legal aí sobre psicologia, até porque eu faço, né, a análise também, eu não parei, voltei agora para fazer psicanálise, mas assim, a gente botar a culpa 100% já de cara, por nada, porque o departamento médico, só tem nome, velho, de Pernambuco e do Nordeste, os caras lá. Fisiologia, você falou, Valfredo, muito bem, Naldo. Gigante no tamanho, gigante como gente boa e gigante profissionalmente. A nutricionista, não duvido, né? Não fui atrás ainda para saber, conversar com ela, etc, mas não duvido que seja uma grande... E o pessoal da educação física, o de Pepa e agora desse outro, também não duvido de ninguém. Por que a gente não duvidar do jogador? Entendeu? Querendo ou não, a gente falou, e eu ouvindo aqui, ninguém falou de repente jogador.
E pode ser o cara, porra. Só não falo tanto do jogador, porque são muitos, né? São 20. Então você tem um grupo de 20. Os que mais estão indo pro DM, a gente tem que olhar para eles, focar neles, entendeu? Será que o problema não está nesses caras? Entendeu? Então, eu vejo com muita... Eu tenho que ter responsabilidade aqui no que eu digo, no que eu vejo de informação, e não vejo só com viés, que vocês estão certos, de olhar os profissionais que não são jogadores. Mas eu coloco os jogadores também nesse meio. Porque o técnico foi chamado para quê? Antônio Oliveira, dito inclusive para o Iori. Porque é um cara de gestão, que é um cara de grupo, que é um cara... Alguma coisa tem, porra. Porque eu chamo um técnico para a parte tática, técnica e não por último, mas a questão de dizer, você diz, e a gestão de grupo. Gestão de grupo em futebol é regra. Como eu falar aqui na Eu Pratico Esporte, é regra. Eu não entro mudo aqui. Então eu não falaria de gestão se não tivesse problema. Então, um cara bom de gestão de grupo. Opa, eu alertei meus olhos. Pá! Aí chegou um bocado de informação para mim. Eu acho que tem também a ver com jogador ou jogadores. Não estou citando nomes, mas eu tenho que focar quem está mais dentro do DM. Eu não posso dizer que é o médico, que é isso. Será que na antiga comissão técnica também não tinha culpa no cartório, não? O Pepa, eu não disse, mas está na boca do povo. Aí qualquer bar, conversa, torcedor, todo mundo, colega da imprensa, que Pepa, né, porra, privilegia A, privilegia B. A gente já disse aqui. Por que Arthur Souza tem mais tempo de jogo do que Beltrano, do que Cicrano? Blá, blá, blá. Eu sei, preferência, eu entendo. Mas se a gente for pesquisar mesmo, né, pode ser. Né? Falhas humanas de escalação, disso, aquilo, preferência. Pode ter sido fisiologia? Pode. Acho difícil. Pode ter sido médico? Pode. Mas acho difícil pelos nomes. Mas por que eu não duvidar dos caras que estão indo direto para o negócio? Porque, por exemplo, Sérgio Oliveira, eu vi treinando bem, entrou de reserva no treino, aí eu dei a nota, porque era informação minha, 6 ou 7. Sexta-feira o cara não viaja para o Rio. Estou duvidando de Sérgio Oliveira, não. Só acho estranho isso. Pode ter aberto alguma coisa? Pode. Não, tem a questão de jogador também. Eu, por exemplo, Deus me livre de fofoca, eu não gosto de fofoca, mas vou falar. Isso eu gosto. Com dados, né? Não é de hoje essa informação, porque eu nunca falei. Mas, por exemplo, teve jogador que passou férias inteiras, jogador que vivia no DM, tá? Jogador que vivia no DM, jogador famoso do clube, inclusive teve problemas aí com o clube, que passou as férias inteiras e num dia antes de voltar das férias, fez a operação de vasectomia. O cara teve as férias todinha. Um dia antes, ele fez vasectomia. Aí passa mais uma semana sem poder treinar. Mais uma semana ou 10 dias. No Esporte Clube do Recife. Então, isso não é de agora. Não. Pela metade, mata o não vou falar quem é, mas foi... E na época, o cara que falou isso para mim... falou: apresente meu amigo, a posição dele. É inacreditável. Faltando um dia, o cara operou de vasectomia antes de voltar. Ficou mais 15 dias. Então, tem jogador também que se aproveita. Isso aí é sem dúvida.